Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Raniel, jogador que ficou livre no mercado há um pouco mais de 3 semanas, depois de rescindir o seu contrato com o Santos, que ia até o final dessa temporada de 2023 com a equipe santista, né? No caso, o centroavante de 26 anos não vinha tendo clima para jogar por lá, onde já estava um pouco mais de 2 anos e meio sem atuar com frequência, né? No caso, realmente o Raniel não vinha conseguindo jogar e agora foi anunciado com uma equipe da segunda divisão do futebol chinês, que no caso até que pegou de surpresa, né? Porque esse time não é muito conhecido e tudo mais na segunda divisão chinesa. Eu nem vou tentar falar o nome dele, mas tem uma parte que é em inglês, que seria West Coast Football, que anunciou então um atacante nessa última sexta-feira, dia 7 de abril. É aquela coisa, eu não acho que o Raniel chegaria para ser um grande reforço no Cruzeiro, porém, quem que vocês prefeririam, o Raniel ou o Henrique Dourado? É aquela coisa, o Henrique Dourado, eu na questão assim, se não tivesse o Gilberto, tranquilamente, né? Só que, igual eu falo, não tem muita diferença nas características. A diferença do Henrique Dourado e do Gilberto é que o Henrique Dourado é canhoto, né? Mas tudo bem, acho que até se fosse contratar agora, o Henrique Dourado teria um salário mais baixo por conta de que seria um contrato de produtividade e tudo mais, diferentemente do Raniel, que poderia ter um vínculo maior e, consequentemente, um salário um pouco mais dentro, né, da realidade que ele ganhava no Santos e também no Vasco. Jogador que, pelo menos, recuperou boa parte da sua condição física, teve vários problemas extracampos, também pessoais e tudo mais, que impediu dele de jogar. Por exemplo, na temporada de 2021, ele entrou em campo 19 jogos e 1 gol. 2020, 14 jogos e 2 gols. Ano passado foi emprestado para o Vasco no decorrer da temporada, onde ele foi o artilheiro da equipe, 16 gols em 45 jogos. Foi o artilheiro também do time na Série B, com 8 gols marcados. Ele começa muito bem a temporada, assim como o Vasco no Campeonato Carioca, só que no Brasileirão não teve um desempenho tão interessante, mas, diferentemente dos últimos anos, vinha jogando com frequência o centroavante de 26 anos. Fiquei surpreso porque eu pensei que algumas outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro poderiam buscar o Raniel, que nada, é um jogador que teve boa passagem pelo Cruzeiro, ele vem do Santa Cruz lá em 2016, joga meio ano na base, em 2017 joga profissionalmente, primeiro ano 4 gols em 23 jogos, 2018 foi importantíssimo na campanha dos 2 títulos da Copa do Brasil, 2018 ele entra em campo 55 oportunidades, 9 gols e 4 assistências, sempre destacando pela velocidade, podia atuar tanto centralizado quanto também pela ponta direita. E em 2019 ele sai um pouco antes do barco afundar, né? Ele é negociado com o São Paulo por um pouco mais de 11 milhões de reais. No caso, ele tinha 3 gols em 11 jogos pelo Cruzeiro, contando naquele período apenas no Campeonato Mineiro. E ele volta a jogar pelo São Paulo, onde não foi muito bem, foi envolvido em uma troca com o Vitor Bueno, que saiu do Santos e foi para o São Paulo, e ele saiu para o São Paulo e foi para o Santos. Enfim, você aceitaria o Raniel aqui? É aquela coisa, não é nenhuma das duas opções dos sonhos, só que acho que só por essa contratação aí do Henrique Dourado nem seria tanta loucura, né? Eu, por exemplo, sugeri aqui para vocês o Raniel, que acho que como já contratou o Henrique Dourado, eu fico agora mais com o Henrique Dourado, né? Até para dar um pouco mais de moral. Mas quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, quem que vocês prefeririam. O Raniel então com 26 anos de idade, novo reforço dessa equipe da segunda divisão do futebol chinês. Só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui do grupo VIP da Bet All In e destacar esse resultado excelente aqui no duelo, no caso lá da Arábia Saudita, em relação à cobrança de escanteios. No grupo VIP você vai ter várias dicas como essa, não só de cobrança de escanteios, mas também de gols marcados, vitórias múltiplas, cartões amarelos. Então, nessa cobrança de escanteios, o Roberto aí dessa dica, ele apostou 5 mil reais, voltando 10 mil, um retorno excelente nesse duelo de 2, né, a odd a cada real apostado. Para você ter acesso a esse grupo VIP, uma super promoção aqui para vocês, por apenas R$ 49,90, né, para você ter acesso mensal com várias dicas diárias, ainda mais agora, com jogos da Champions League, Euroleague, no final de semana começando o Campeonato Brasileiro, então não perde essa oportunidade, tá aqui o QR Code aparecendo na tela e o link embaixo na descrição. Bom, quero falar aqui agora sobre esses 2 estrangeiros, onde, no caso, no programa do Nicola, nessa última semana, o Nicola e o outro, no caso, tem um canal aqui no YouTube, o Sudaca Brasil, estavam comentando, né, sobre algumas opções de reforços sul-americanos e acabou chegando no ponto do Cruzeiro, onde um inscrito pergunta, né, sobre o Faravelli e também o Derlis Gonzalez, paraguaio que já jogou no Santos, se seriam boas opções ou não. Que realmente são 2 jogadores que vivem uma fase muito boa para 2 setores que o Cruzeiro vinha e ainda está buscando no mercado, tá? Vou deixar aqui esse pequeno trecho para vocês e agora eu volto comentando um pouco sobre isso.
O Unidos pela Raposa está dizendo que é bacana a entrevista. Delis Gonzalez, do Olímpia do Paraguai. E Lorenzo Faravelli, do Del Valle. Qual seria a melhor opção para o Cruzeiro? São duas posições diferentes, né? O Faravelli joga com um box-to-box, um 8, né? Que pode chegar, chega muito bem no ataque, defende bem. Eu sou fãzão do Faravelli. Agora o Delis Gonçalves joga mais à frente. O Delis Gonçalves já foi ponta. O Delis Gonçalves tem passagem aqui no futebol brasileiro, né? No Santos, não foi? No Santos, foi no Santos. Agora ele tá diferente. Ele tá jogando mais como um centroavante, né? Um centroavante que circula às vezes atrás como segundo atacante, né? Ele encontrou a posição dele, tanto é que ele voltou para a seleção paraguaia. Então depende do que realmente você precisa. Eu acho o Delis Gonçalves fundamental para a chegada no terço final. Agora o Faravelli, cara, eu sou fãzão do Faravelli. Eu acho que já devia estar aqui no futebol brasileiro, porque é um moleque que tem muita bola. Moleque não, ele tem 29 anos, né? Mas assim, ele tem muita bola. Bom, o Faravelli, que já teve seu nome especulado aqui no Brasil, em vários clubes, foi especulado no Palmeiras, no Santos, no Cruzeiro, mas o Cruzeiro nunca fez procura, tá, pelo jogador, que é argentino, tem 30 anos de idade e o meia é o grande destaque do futebol equatoriano pelo Independiente del Valle desde a temporada de 2020, né, quando ele chega vindo do Huracan. Pelo Independiente del Valle, somando até aqui essas 4 temporadas, já são um pouco mais de 125 jogos nesse período, marcou também 29 gols e contribuiu com outras 14 assistências. Apesar de ser um meia, ele é muito mais um atleta que marca gols do que assistências. Temporada passada mesmo, 33 partidas, 8 gols e 2 assistências. Anterior, 2021, 9 gols em 45 jogos, além também de 4 passes. E nesse início de ano, contando até aqui Libertadores com o Independiente del Valle que está jogando e Campeonato Equatoriano, 8 partidas, 2 gols e 1 assistência. Até na época, no final do ano passado, surgiu essa especulação de que ele estava livre, né? Que o contrato dele ia só até o dia 31 de dezembro de 2022. Não foi isso, ele tem vínculo até o final desse ano de 2023 e para sair a pedida do Independiente del Valle eu não acho muito alta não, era de 8 milhões de reais a pedida para os clubes do futebol brasileiro, acabou que nenhum teve interesse de avançar nessa história e ele ficou muito conhecido aqui no Brasil por conta da decisão na final contra o São Paulo na Sul-Americana. Eu vou deixar aqui o mapa para você ter uma ideia do desempenho do atleta na Sul-Americana no ano passado, que o Independiente del Valle foi campeão em cima do São Paulo, né? Inclusive na final, deixei aqui, ó, ele teve uma nota de 8.7, no caso na decisão, com 1 gol e 1 assistência contra o time brasileiro. Somente na Sul-Americana, 7 jogos, os 7 como titulares, uma média de 88 minutos por jogo, 3 gols marcados, além também de 1 assistência nesse período, né? Então, em 7 jogos na Sul-Americana, 3 gols e 1 assistência. Foi muito importante para esse título e deixei também aqui o mapa de calor, que dá para ver que é um atleta que faz todo esse meio de campo, essa parte central aí que o Cruzeiro tá faltando, tá? Eu vejo que os jogadores que atuam por essa função do Cruzeiro ou caem muito pela ponta direita ou pela esquerda, raramente vai ficar transitando assim no meio de campo e pode ver que ele faz o papel tanto de construção da jogada lá atrás até lá na frente. Então acho que o Faravelli seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro, que é aquela coisa, teria que pagar, né? Não adianta pensar que ele viria de graça, mas não é um valor tão alto em compensação assim pelo atleta, né, que teria e a dificuldade que seria de achar um jogador desse jeito no futebol brasileiro. Outro aqui no vídeo que também foi falado é a respeito do Derlis Gonzalez, tá? Esse aqui que nunca teve especulação no Cruzeiro nem nada do tipo, apenas uma opção, né? Que realmente, analisando assim, parece ser um nome interessantíssimo. Não sabia que ele vivia uma fase muito boa lá pelo Olímpia do Paraguai. 29 anos de idade, pode atuar de ponta esquerda e de ponta direita, que é 2 setores que o Cruzeiro busca ainda no mercado de transferências. Ele no Olímpia na temporada passada foi o artilheiro do Campeonato Paraguaio, mesmo jogando de ponta, né? Olha os números dele: 46 jogos, 20 gols e 8 assistências. Não sabia que ele estava vivendo essa fase muito boa e não é de hoje. Para você ter uma ideia, ele surge muito bem na base do Guarani do Paraguai, lá em 2013, onde ele marca 15 gols em 36 jogos quando ele tinha 19 anos. Vai para o Benfica, no Benfica não consegue ter grande sequência, passa também pelo Basel, lá da Suíça, onde teve um desempenho interessante e joga 3 temporadas no Dinamo Kiev, no caso no futebol europeu. Foi bem também por lá, né? Esses 3 anos foi um pouco mais de 75 jogos, 12 gols e 4 assistências, até ele vir jogar no Santos, onde teve muitos altos e baixos, né? 2018, 17 jogos, 1 gol e 5 assistências. 2019, quando ele jogou mais, 36 partidas, 8 gols e 4 passes. E logo em 2020, já foi jogar no Olímpia, onde sempre teve números muito bons pelo Olímpia, hein? 20 jogos em 2020, 7 gols e 6 assistências. Depois, 31 jogos, 12 gols e 5 passes. E 2022, essa temporada absurda, né? De 20 gols e 8 assistências lá pelo Olímpia, que já começou essa atual temporada, que ele já tem 4 gols em 9 jogos. Então vive uma fase muito boa, e até por conta disso eu fico com o pé atrás em trazer um jogador desse jeito, porque seria um valor absurdo, né, pelo camisa 10.
Bom, e para terminar, quero falar aqui com vocês sobre um zagueiro que deve chegar no Cruzeiro. No caso aí, o técnico Pepa, de acordo com o portal Deus Me Livre, e também o Stefano lá no Twitter, dois que sabem realmente bastante, né? Tudo que eles falam tende a se concretizar, afirmou que o Cruzeiro vai sim contratar um zagueiro antes do encerramento do prazo de transferências. A contratação de um zagueiro foi um pedido do técnico Pepa e da sua comissão técnica, de acordo aí com a apuração do portal. Então, assim, o Cruzeiro precisa elevar o nível, de acordo com o técnico português, para a disputa principalmente do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro, possivelmente com a chegada do Tinga, que era um dos alvos, seria justamente para essa função de zagueiro pelo lado direito do Cruzeiro, quem sabe aí nessa vaga do Oliveira, né? Então assim, o Cruzeiro que tem um prazo muito curto para contratar jogadores, que é de 7 dias, até fechar a janela de transferências no próximo dia 20. Se esse jogador estiver livre no mercado, aí tudo bem, o Cruzeiro pode até 3 reforços que estavam sem clube, depois do prazo de encerramento. Não sei como que vai ser nesse ano, mas possivelmente vai ter algo parecido também. Então assim, o Cruzeiro não tem muito tempo, para falar a verdade, porque não é que o Campeonato Brasileiro vai começar final do mês. Não, ele vai começar no próximo domingo contra o Corinthians. E a zaga do Cruzeiro vai ser essa: Luciano, Castan e Oliveira. Te passa confiança? Eu, ano passado, com o Oliveira, Zé Ivaldo e Eduardo Brock, me sentia muito mais confiável, por exemplo, na Série B do que agora com o Cruzeiro nessa estreia da Copa do Brasil e também na disputa da Série A. Em relação a nomes, pouquíssimos, tá? Até agora que o Cruzeiro divulgou que tem interesse ou conversas, eu já falei aqui sobre alguns, por exemplo, o Rodrigo Moledo, que era um dos alvos que acabou não definindo seu futuro ainda, né? Está atualmente no Internacional, e eu já trouxe um vídeo aqui também, no caso, nessa última quinta-feira, falando só sobre opções de reforços para a zaga. Já trouxe ali mais de 6 opções de zagueiros que o Cruzeiro poderia sim ir ao mercado, alguns nomes mais difíceis, outros mais viáveis, que eu vou deixar aqui aparecendo, tá? Na tela final para vocês lá conferir, para não me alongar aqui nesse vídeo que eu já comentei justamente sobre opções de zagueiro, só clicar que vai aparecer por lá também. Link aqui embaixo na descrição da Bet7 para você apostar nesse jogo de hoje do Cruzeiro e também do Clube KTV para você assistir essa partida de hoje da Raposa, tá tudo aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!